Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Levante-se e Ore, de Sheila Walsh. Essa leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson ou com a Livrarias Família Cristã. Deus está zangado comigo? Áudio número 13. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Não importa a atitude que ela possa ter tido, ainda que tenha te entristecido, seu amor por ela não muda nunca. Que ela encontre consolo e perdão em seus braços de amor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Será que Deus vai me ajudar se fui eu mesma quem se meteu nesta confusão? Posso perdoar, mas não posso esquecer. É apenas outra maneira de dizer não vou perdoar. O perdão deve ser uma nota cancelada, rasgada ao meio e queimada, para que ela nunca possa ser mostrada contra alguém. Henry Beecher. Na barriga do peixe, Jonas orou ao Eterno. Desesperado, em profunda angústia, orei ao Eterno e ele me respondeu. À beira da morte, clamei por socorro, e ouviste o meu grito. Jogaste-me lá no fundo, bem no coração do oceano, e ondas imensas e fortes romperam-se sobre mim. Eu disse, fui lançado fora, banido da tua vista, e nunca mais porei os olhos no teu santo templo. Jonas capítulo 2, do versos 1 ao 4, Bíblia Mensagem. O quanto você sabe a respeito do personagem Jonas do Antigo Testamento? A maioria de nós conhece a história contada na escola dominical sobre o homem que fugiu de Deus e foi engolido por um grande peixe, ou a versão mais popular com artistas gráficos por uma baleia. Na verdade, há muito mais na história de Jonas, principalmente pelo fato de tratar da questão: será que Deus ouvirá nossas orações se nós mesmas tivermos causado a situação em que estamos? Em outras palavras, é possível que Deus não esteja respondendo às nossas orações porque está zangado conosco? Um dos amigos de Christian tem um irmão pequeno que mantém todos no círculo familiar altamente entretidos com os seus comentários espontâneos. Certa vez ele ouviu seu irmão dizer a Christian que um dos garotos da escola disse um palavrão. A reação do menino foi: bem, isso é o inferno para ele. Não vai conseguir passar para o céu e nem vai ganhar as asas de anjo. Que tal? Obviamente, a reação do nosso camaradinha foi bem dura. Mas quando lemos no Antigo Testamento sobre a ira de Deus contra uma pessoa ou uma nação, geralmente havia consequências duras. Veja Moisés, um bom amigo de Deus, que não teve permissão para atravessar até a terra prometida, porque em vez de falar à rocha como foi instruído por Deus, ele bateu nela 2 vezes. Por causa dessa única atitude de desobediência, depois de perambular pelo deserto com um povo ingrato e rebelde por 40 anos, ele não conseguiu colocar os pés na terra prometida, conforme Números capítulo 20, do verso 6 ao 12. Isso talvez pareça muito injusto, mas temos de entender o raciocínio que está por trás do que aconteceu. Como sabemos, Deus usou muito do Antigo Testamento para profetizar o nascimento e a vida de Jesus. Ao desobedecer a Deus e ferir a rocha 2 vezes, Moisés blasfemou da imagem do Cristo vindouro que seria ferido uma vez por nós. À luz deste fato, a punição de Deus, embora não tenha sido completamente entendida por nós, foi justa aos olhos dele. Na primeira carta de Pedro, ele escreve: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Capítulo 3, versos 18. Ferindo a rocha, uma figura de Cristo, 2 vezes, Moisés profanou um momento santo e por isso havia um preço a pagar. E mesmo assim vejo o coração de Deus e o seu amor por Moisés, seu servo e amigo. Embora houvesse um preço a pagar por desobedecer a Deus, ele ficou bem ao lado de Moisés. Deus o levou ao topo da montanha e o deixou ver a terra prometida.
Não sabendo o que aconteceu entre eles naquela montanha, mas me parece um retrato muito íntimo de um pai erguendo o filho até o ombro para que ele tivesse uma visão panorâmica. Quando Moisés morreu, lemos que Deus o enterrou. Deuteronômio capítulo 34, verso 6. Essa é a única vez na Bíblia que um enterro assim é registrado. Deus cuidou do seu amigo e colocou o seu corpo para descansar. Mesmo na sua ira, ele demonstrou misericórdia e amor para com Moisés. Antes do nascimento e da morte de Cristo, as pessoas viviam sob a lei, muito bem definida. Mesmo durante aquele tempo, quando a lei representava a escala de justiça de Deus, ele ainda cuidou do seu amigo. Talvez você seja tentado a dizer, bem, isso foi com Moisés. Ele era um dos favoritos de Deus, mas eu não tenho esse tipo de história com Deus. Durante os últimos 11 anos, viajando com mulheres de fé, tenho falado com muitas mulheres que expressaram esses sentimentos. Lembro-me especialmente de uma jovem que ficou na fila para falar comigo no intervalo. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela tentava falar. Finalmente, conseguiu me dizer que ela e seu marido estavam tentando ter um bebê havia 4 anos sem êxito. Sei qual é a razão, disse ela. Quando eu estava na faculdade, fiquei grávida e fiz um aborto. Sei que Deus está zangado comigo por matar o meu bebê, e é por isso que ele não quer me dar outro. Meu coração sofreu por essa jovem que acreditava realmente que Deus estava zangado com ela, a ponto de puni-la, privando-a daquilo que ela valorizava acima de tudo. Ela ainda estava vivendo sob a lei, em oposição à graça que vem tão gratuitamente com Cristo. Lembrei-me então de um dos meus textos favoritos das cartas de João. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 de João, capítulo 1, do versos 8 ao 9. Eu lhe disse, você está ciente desse erro que o arrasta consigo por todos os dias? A verdade é que todos nós somos pecadores. Alguns de nós apenas nos esquecemos disso durante a maior parte do tempo. A palavra de Deus é clara. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é sempre fiel para perdoar. Sempre. Como disse Harry Beecher, Deus rasga a nota para que ela jamais seja vista novamente. Na história de Jonas, vemos um Deus que não apenas é fiel para perdoar, como também é ilimitado na sua misericórdia. Jonas era um patriota. Se ele tivesse nascido nos Estados Unidos, teria sido o sujeito com a bandeira no quintal da casa da frente e com a voz inflada cantando cânticos patrióticos no dia da independência, com fogos de artifícios vermelhos, brancos e azuis explodindo em cima de sua cabeça. O patriotismo dele, porém, o cegou para que Deus realmente é e para o que Deus queria dizer ao seu povo. Jonas não entendeu a advertência que Deus estava fazendo a Israel quando lhe disse para informar ao povo de Nínive que o destruiria, a não ser que eles se desviassem do pecado. Nesse caso, Deus os salvaria. Esse foi um dos grandes momentos de Deus e a mensagem era clara. Se Deus podia demonstrar misericórdia para com o maior inimigo de Israel, quanto mais misericórdia ele não demonstraria para com o seu próprio povo? Mas Jonas não percebeu isso. Creio que essa grande história tem muito a nos dizer hoje sobre a misericórdia de Deus. Assim como a respeito do seu juízo, na época em que Deus chamou Jonas para ir a Nínive, Jeroboão estava governando Israel. Ele era um rei poderoso, mas não honrou a Deus. Um homem que permitia a adoração a deuses e ídolos estrangeiros era exatamente como muitos dos outros reis de Israel, que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Jeremias, Juízes, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, para ler as histórias desses muitos reis de Israel que se rebelaram contra Deus e aos quais Deus demonstrou misericórdia. É claro que Jonas não estava pensando nessas coisas no início. Ele estava ocupado prevendo as vitórias que seriam ganhas por Jeroboão na restauração da terra de Israel, descritas em 2 Reis, capítulo 14, versos 23. Jonas ficou tão feliz por ser o portador das boas novas com relação a seu próprio povo, que se esqueceu de que Deus é maior que uma nação ou um partido político.
Nessa época, como ainda é hoje em Israel, a terra tinha grande importância. Durante os 40 anos do reinado do rei Jeroboão, Israel reconquistou grande parte da terra que havia perdido e se tornou mais uma vez o poder principal no Oriente Médio, como fora durante o reinado do rei Salomão. A Assíria estava fraca, ao contrário de Israel. Foi nesse momento da história que Deus chamou o seu profeta Jonas para ir a Nínive, a capital da Síria, e dizer ao povo que o Deus de Israel iria destruí-los, a não ser que eles se arrependessem e mudassem seus caminhos. Você deve estar pensando que um nacionalista como Jonas se agarraria à chance de anunciar aos seus amigos, inimigos declarados, que eles estavam prestes a ser destruídos. Seria como dizer a um veterano norte-americano tremendamente orgulhoso que ele podia anunciar aos terroristas de todo o mundo que Deus iria destruí-los por suas más ações. Mas a reação de Jonas é surpreendente. Em vez de partir para o norte em direção a Nínive, ele embarcou em um navio que se dirigia para o oeste, para Tarsis, que calculava que ficava no sul da Espanha, muito distante da Síria. Por que ele fez isso? A resposta dele, dada a Deus depois que o povo de Nínive se arrependeu e Deus decidiu poupar a vida deles, é interessante. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Jonas capítulo 4, do versos 1 ao 2. Jonas não aprovava aquele aspecto do caráter de Deus. Ele ficava muito zangado quando o Senhor estendia graça e perdão a qualquer pessoa que não fosse israelita. Ele queria um Deus de ira, que punisse os inimigos de Israel e demonstrasse misericórdia somente ao seu povo escolhido. Se Jonas tivesse pensado que Deus iria exterminar todas as pessoas de Nínive, ele teria ido para lá mais depressa que 2 batidas da cauda de um camelo. Mas ele sabia que havia a chance de eles se arrependerem, e se o fizessem, ele sabia que Deus seria cheio de misericórdia. Jonas não estava disposto a ser catalisador daquela cadeia de eventos, por isso ele fugiu. Uau! Glória a Deus! Muitas vezes nós queremos assumir o lugar de Deus e, ao invés de estarmos na presença do trono, na presença, diante do seu trono, nós queremos sentar no trono e decidir o que Deus deve fazer. Sabe, a misericórdia de Deus, ela se estende a todas as pessoas. Não importa se elas já o conhecem ou não. Não importa a religião que elas professam. Não importa se elas ainda estão vivendo uma vida de pecado, de destruição. E essa é a graça do nosso Deus. Que as pessoas que estão vivendo nas mais terríveis assolações que esse mundo causa podem encontrar graça e favor diante dele, se tão somente se arrependerem daquilo que é mal, como dizem vários dos livros do Antigo Testamento. Se arrependerem daquilo que é mal, o Senhor voltará com seus olhos de misericórdia, estenderá as suas mãos, curará, restaurará e fará aquilo que lhe aprouver, segundo o poder e a eficácia da sua glória. Sabe, Deus, ele é poderoso, ele é misericordioso. Nós ainda assim precisamos entender que todo o pecado, embora tenha arrependimento e haja perdão da parte de Deus, ele não deixa de ter consequência. É impossível você plantar cenoura e colher batatas. Então, se você plantou cenoura, certamente espere uma colheita de cenouras. Eliane, mas o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a colheita é garantida, mas que há misericórdia e graça do Senhor para você fazer essa colheita. Deus não nos livra das nossas escolhas, das consequências das nossas escolhas, mas eu creio que Ele suaviza a nossa passagem enquanto nós estamos colhendo aquilo que não deveríamos ter plantado. Então o fato é, pense bem naquilo que você está plantando hoje, pense na misericórdia do Senhor, saia do lugar de julgador, de inquisidor e passe a olhar as pessoas também com olhos de benevolência.
Deus olha para você com olhos de graça. Não importa o pecado que você possa ter cometido, porque a Bíblia é clara, todos nós pecamos. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus, mas a Bíblia também é clara. Jesus se fez sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Ele foi a expiação, ele foi substituto para a minha e para a sua vida. Então, se há coisas que você precisa confessar, e todos nós temos o que confessar, confesse em arrependimento, pedindo a Deus que mude o seu cativeiro, que mude esse pecado, que possa perdoar, que possa restaurar e que possa te levar num lugar de graça. Deus, ele é poderoso, ele te ama, independente daquilo que você fez. O amor dele não muda. Mas haverá um dia em que todos nós teremos que prestar contas. Então, esse é o momento, se você está ouvindo esse áudio, esse é o momento de você se achegar junto ao trono de graça e pedir que a misericórdia do Senhor cure a sua alma e estabeleça um relacionamento entre você e o Criador. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.